Olá, cabeludos e cabeludas do Brasil. Eu sou o Dr. Cabelo e este é o meu canal. Primeiro lugar, quem ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, curta os nossos vídeos e faça os seus comentários. Isso ajuda bastante a gente a desenvolver o canal. Ok? Pessoal, o assunto de hoje, me fizeram várias questões durante a semana passada e esta, e eu resolvi fazer um tópico sobre mitos, o que é mito e o que é verdade sobre os alisamentos. Muita gente ainda tem dúvidas, muita gente ainda questiona as informações que existem no mercado. Eu vejo, até em palestras, eu já vi muita gente falando muita coisa que não tem nenhum sentido. E é interessante que a gente esclareça isso e deixe alguns tópicos bem claros para que todos saibam, ok? Gente, alisamentos é um tema muito polêmico, é um tema sempre que está em alta com o pessoal profissional, com os cabeleireiros e com até mesmo com as pessoas que procuram informações antes de fazer e após fazer e tudo mais. Bom, vamos lá. O alisamento, ele vem já desde a década de 50 no Brasil. No meu primeiro vídeo eu já falei um pouco sobre isso. E veio, durante essas décadas, veio evoluindo bastante. E nós chegamos ali na década de 90, 80, foi quando os alisamentos realmente começaram a se desenvolver no mercado brasileiro. E os primeiros vieram os hidróxidos, hidróxido de sódio, né, que é a nossa famosa soda cáustica. Eu ainda lembro do tempo que se tinha alguns produtos como pasta marujo, os mais antigos vão saber do que eu estou falando, que era um produto à base de hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, né, gente? Produto bastante agressivo, difícil de lidar, mas era o que a gente tinha. Depois, na década ali do começo dos anos 2000, veio a amônia, veio o tilglicolato, que na verdade ele já existia nos permanentes que já se fazia naquela época, né? Vários produtos que se cacheava cabelo, se usava os bigodinhos, aquela coisa toda romântica que a gente acompanhou, né? E depois, nos anos 2000, final dos anos 90, anos 2000, veio a escova japonesa, que de japonesa não tinha nada, né? Porque era um produto à base de tilglicolato de amônia, que você tinha que ter 15, 20 produtos numa mesa. Era um processo bastante complicado. Primeiro, porque está se lidando com um produto bastante alcalino, um produto que reage com as outras químicas alcalinas, então tinha que ter todo um cuidado, tinha que proteger aqui, proteger ali. Muita gente perdeu os cabelos, viraram em processos e tudo mais. Mas também se criou especialistas nessa área. Gente que há 20 anos, até mais de 20 anos, ainda trabalha com o tilglicolato e tem resultados fantásticos. Eu sempre digo assim, ó, que o cabelo alisado mais bonito é o feito com tilglicolato de amônia. Realmente fica um cabelo com um aspecto saudável, feito com um alisamento, não vou dizer perfeito, porque a perfeição é difícil de se avaliar. Mas, na minha opinião pessoal, eu acho os cabelos alisados com tilglicolato, olha, maravilhosos, né? E aí no começo dos anos 2000 veio o formol, que revolucionou tudo. Então, porque a gente estava falando até então sobre produtos alcalinos e de repente cai um produto com pH ácido, que é compatível com a maioria das químicas alcalinas, então isso revolucionou o mercado. Mas vamos para as polêmicas, vamos para as dúvidas que o pessoal tem e o que é verdade e o que não é, o que é mito e o que não é. Então vamos lá, hoje o que existe no mercado basicamente ainda são os hidróxidos, muito pouco,
mas ainda existe. O tilglicolato de amônia também tem uma fatia pequena no mercado, mas ainda existe. Depois nós temos o formol, que é um produto mais popular. Nós temos o ácido glioxílico, que veio também com muita força, principalmente quando começou a se discutir muito o formol, né? E existe ainda a carbocisteína. A carbocisteína é uma química bastante... Logo na polêmica, que veio a polêmica do formol, até antes de surgir o ácido glioxílico, veio a carbocisteína. A carbo, ela é uma química bastante complicada. Ela pode te dar resultados fantásticos, como pode não ficar bom. Então, até hoje não conseguiu se estabilizar a carbocisteína para que ela seja um produto confiável. E vamos lá para alguns detalhes, gente, que as pessoas não comentam. Quando se fala do formol, todo mundo sabe que o formol em grandes dosagens ele é proibido pela Anvisa. E pouco se fala que o ácido glioxílico e a própria carbocisteína, que ela é legal, ela pode ser registrada em produtos com a carbocisteína, liberam formol. Isso é uma coisa que pouca gente fala. O ácido glioxílico e a carbocisteína, quando se aquece a uma temperatura bastante alta, que é o caso primeiro com o jato do secador bastante quente e depois com a chapinha muito quente, ele pode liberar formol. E isso é um estudo bastante antigo, já logo que a carbocisteína saiu e depois veio o ácido glioxílico, se chegou a essa conclusão. Não libera o formol no percentual, digamos assim, que existe nas escovas progressivas. Ele não fica tão agressivo, mas isso é ponto passivo. Ele libera formol. Então, quando se diz assim, o ácido glioxílico não tem formol, realmente a fórmula é totalmente diferente. Mas quando se aquece, ele pode liberar formol. A carbocisteína não tem formol. Quando se aquece, pode liberar formol. Existem estudos, eu vi vários resultados, inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, sobre essa análise química provando que libera formol. Então essa coisa toda que se diz, porque tal produto é seguro porque não tem formol. Não, gente, não tem nada a ver. O que se tem, por exemplo, de certeza é que os alisantes, principalmente o tilglicolato de amônia, por não ser considerado um gás e não tão tóxico quanto o formol, ele seria teoricamente não tão agressivo à saúde das pessoas. Mas, porém, contudo, todavia, a reação dele em couro cabeludo, na própria pele e com produtos alcalinos pode ser extremamente nocivo. Houve casos na época dos alisantes de pessoas perderem todo o cabelo, com feridas, com uma série de coisas. Então, quando se fala em alisamentos, a gente não tem ninguém mocinho nessa história. O hidróxido de sódio é altamente potente, fica no limite dos alcalinos, né? Muito forte. O tilglicolato de amônia baixa um pouco no pH, mas também é bastante agressivo, tem que ter muito cuidado. Quando se fala em formol, em altas dosagens, ele é prejudicial não só no cabelo, mas também nas vias respiratórias. O ácido glioxílico que se usa, algumas empresas ainda usam ele como escovas orgânicas, entre aspas, porque na verdade não são orgânicas, né? Quando se fala em rompimento das ligações de sulfeto, não tem nada de orgânico, né? Nós estamos mexendo na estrutura de um cabelo, a estrutura interna.
Então, por isso, e o próprio também a carbocysteína, a mesma coisa, ela libera formol, então também não é um produto 100% seguro. Então, como eu falei, não existe nada 100% seguro. O que diferencia tudo isso? Primeiro, conhecimento de quem está aplicando o produto. Esse é fundamental. Quando se fala em alisantes, as pessoas que trabalham são especialistas em alisamentos. Não só no tilglicolato, no AMP, são especialistas, porque sabem as reações, conhecem os cabelos, e isso é fundamental para que se trabalhe bem com alisamentos. Quando se fala nas escovas progressivas, semidefinitivas, orgânicas, que ficam todas elas dentro de uma mesma avaliação, primeiro, produtos com uma quantidade excessiva de formol são muito nocivos, e os outros que estão nessa cadeia também podem liberar formol. Então, o que se diz e o que se prova é que realmente produtos químicos que se usam em alisamentos não são 100% seguros. O que diferencia e o que realmente faz com que os cabelos fiquem saudáveis, primeiro lugar, o tratamento, antes e depois, o conhecimento do cabelo, conhecimento pelo profissional da cliente, conhece o cliente, acompanha, funciona mais ou menos como o médico. O médico vai lá, olha a sua ficha, olha fulano, você toma tal medicamento, você fez esse tratamento, conhece o cabelo, acompanha. Por isso que eu sempre digo para as pessoas, para as clientes que frequentam o salão, que fazem as suas químicas, procurem ser, eu sei que isso é difícil, mas procurem ser fiéis aos seus profissionais, porque eles conhecem o cabelo de vocês. Portanto, podem acompanhar, podem saber o que foi usado, o que não foi, e isso é fundamental para que a gente tenha uma saúde perfeita. Voltando, além dos tratamentos e do diagnóstico, do conhecimento do profissional, o tratamento pós-químicas, isso é fundamental. Precisa que se tenham tratamentos, principalmente com a base de óleos, a base de produtos que retêm o líquido, que retém a umidade no fio, para que o cabelo fique hidratado. E também a pós-manutenção, a home care, como a gente chama, aquela manutenção que a pessoa faz em casa, né? Geralmente indicado pelo profissional. Então a gente precisa ser muito objetivo e muito claro. Ali, quando se fala em alisamento, se fala em profissionais. Pessoas que estão acostumadas a lidar com esses produtos químicos e que vão dizer a você qual o melhor procedimento. Olha, o seu cabelo é assim, assim, assado, o melhor é fazer tal procedimento. Com outro cliente, não, esse é um outro procedimento, que sabendo identificar qual procedimento melhor para o cabelo da sua cliente. Então, o principal é isso, gente. Sempre valorize o profissional, isso falando para as clientes, para as pessoas que frequentam salões, valorize o seu profissional porque ele conhece você, conhece o seu cabelo e sabe o que é melhor. E nesses alisamentos, e isso é fundamental, essa indicação, esse conhecimento do que é melhor para você, o que é melhor para o seu cabelo. Confie no seu profissional, ele é o seu médico do cabelo. Ok, gente? Estarei à disposição para qualquer outra pergunta, dúvidas e tal, coloquem nos comentários. Para os nossos próximos vídeos eu terei o prazer de esclarecer. Ok? Uma boa noite, muito obrigado e um beijo do Dr. Cabelo.